Porque pensar 10 vezes maior é mais fácil que buscar o dobro. Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida tentando conquistar apenas um pouco mais, se esforçando para dobrar resultados, dobrar ganhos, dobrar conquistas, mas no fim, continuam sempre girando dentro do mesmo círculo? É como se a busca pelo dobro fosse um convite permanente para a mediocridade, porque não existe uma verdadeira transformação em pensar pequeno. O curioso é que esse esforço pelo dobro exige energia, desgaste e sacrifício, mas não oferece em troca a libertação que você imagina. O que ninguém conta é que quando você pensa 10 vezes maior, quando se permite sonhar em uma escala que parece impossível, paradoxalmente fica mais simples. O que parece ser um desafio monstruoso acaba abrindo portas inesperadas, despertando forças adormecidas e criando clareza mental que você jamais teria se ficasse perseguindo apenas o próximo degrau. Esse contraste entre dobrar e multiplicar por 10 é tão forte que pode reprogramar completamente a forma como você encara a vida. O que está em jogo aqui não é apenas produtividade, nem simplesmente metas profissionais. Estamos falando de como a mente humana responde a estímulos, de como o cérebro cria novos caminhos através da neuroplasticidade, e de como os padrões de pensamento determinam se você vai viver limitado ou expandido. Quando você busca o dobro, permanece preso à lógica linear. É o mesmo esforço, o mesmo sistema, só que mais pesado. E o cérebro entende isso como repetição cansativa, sem novidade. Já quando você pensa 10 vezes maior, o que acontece é um choque. O cérebro não reconhece esse padrão, então precisa se adaptar, precisa criar novas conexões. Essa exigência faz com que você acione níveis diferentes de criatividade, resiliência e foco. Não se trata de trabalhar mais, mas de enxergar de um jeito tão diferente que as regras do jogo mudam. É exatamente nesse ponto que muitos se sabotam. Eles acreditam que dobrar é mais seguro, mais realista, e acabam caindo na ilusão de progresso. Só que o realismo disfarçado de prudência é a prisão que mantém milhões de pessoas no mesmo patamar. A verdade é que pensar grande exige coragem, mas exige também desapego. Porque não dá para sustentar velhos hábitos quando se deseja um salto de 10 vezes. Você não pode carregar as mesmas distrações, os mesmos medos e as mesmas desculpas. Precisa filtrar, cortar, simplificar. E essa simplificação dá força, clareza, cria espaço para que surja uma energia que parecia inexistente. É como se o peso da mediocridade fosse substituído pela leveza de uma visão grandiosa. Essa diferença entre 2x e 10x é tão crucial que define o destino de pessoas, empresas e até gerações. Quando você pensa em apenas dobrar, a tendência é olhar para o que já existe e tentar extrair um pouco mais. Mas quando pensa em 10x, você é obrigado a criar algo novo, a romper padrões. Essa ruptura é o que separa aqueles que apenas sobrevivem dos que realmente prosperam. É aqui que entram os maiores líderes, empreendedores e visionários que você admira. Eles não se contentaram em fazer mais do mesmo. Eles se obrigaram a mudar o jogo. E mudar o jogo é sempre mais poderoso do que apenas jogar melhor dentro das mesmas regras. Existe também um fator psicológico escondido nessa lógica. Quando você mira em apenas dobrar, sua mente se concentra no esforço, no suor, na resistência. É pesado. Mas quando mira em algo 10 vezes maior, sua mente se concentra na visão, no impacto, no significado. É inspirador. E essa inspiração é combustível puro. Ela faz você acordar cedo sem depender apenas de disciplina forçada. Faz você persistir quando tudo parece conspirar contra. Faz você encontrar soluções criativas em vez de se perder em desculpas. E esse combustível só é liberado quando o desafio é grande o suficiente para forçar sua mente a operar em outro nível. O mais impressionante é que pensar 10 vezes maior não é só possível, é mais prático. Porque obriga você a cortar o excesso, a abandonar tudo o que não é essencial. No caminho do dobro, você tenta acumular. No caminho do 10x, você precisa subtrair. E ao subtrair, descobre que sobra energia,
tempo e clareza para o que realmente importa. É nesse ponto que você percebe que a simplicidade é a verdadeira sofisticação. Enquanto a maioria se enrosca em complexidade tentando dobrar seus resultados, aqueles que buscam 10 vezes mais fluem com menos esforço, porque estão alinhados apenas ao que tem peso real. Talvez agora você esteja se perguntando: se isso é tão evidente, por que quase ninguém vive assim? Porque pensar pequeno dá uma falsa sensação de controle. É confortável acreditar que dobrar está ao seu alcance imediato, enquanto pensar em 10 vezes mais parece loucura. Mas essa loucura é justamente o que abre as portas. Os que ousam, os que acreditam, descobrem que o impossível era apenas a resistência do próprio pensamento. Quem continua preso ao realismo linear vive exausto, sempre correndo atrás, sempre acreditando que está perto da virada. Quem muda a mentalidade, em pouco tempo se liberta dessa corrida interminável. Essa é a chave que quase ninguém compartilha. O segredo não está em fazer mais, mas em pensar de forma radicalmente diferente. E essa mentalidade não é privilégio de gênios ou bilionários. É uma escolha que qualquer pessoa pode fazer. A questão é se você vai continuar investindo energia em dobrar o que já é limitado, ou se vai se permitir experimentar o poder de uma visão que te empurra para fora da sua zona de conforto e te obriga a se reinventar. Porque no fim, não é sobre conquistar o dobro, é sobre se transformar em alguém que opera em outro nível de consciência, alguém que cria, inova e inspira. Quando você tenta buscar apenas o dobro, cria para si um fardo invisível. A mente passa a operar em um espaço de escassez, porque você continua preso ao paradigma da comparação incremental. Tudo o que faz é medido contra o que já existe, como se sua vida fosse apenas uma planilha onde se soma um pouco mais de esforço, um pouco mais de tempo, um pouco mais de suor. Esse modo de pensar é linear, e o cérebro, acostumado a repetições, não vê nisso um estímulo novo. O resultado é cansaço, resistência e aquela sensação de que, por mais que você se mova, está sempre no mesmo lugar. É como correr em uma esteira, muito esforço, pouco avanço real. Agora, quando você se abre para o conceito de pensar 10 vezes maior, algo completamente diferente acontece. Não se trata apenas de um aumento de ambição, mas de um choque psicológico que desestabiliza padrões antigos e ativa novas áreas de potencial. A neurociência mostra que o cérebro reage com mais força a estímulos que o tiram do lugar comum. E isso é o que chamamos de neuroplasticidade em ação. O cérebro humano foi projetado para se adaptar. Sempre que você enfrenta um desafio que exige habilidades novas, sua mente cria conexões, reorganiza circuitos e fortalece redes neurais. Essa é a ciência por trás do crescimento. Mas quando o desafio é apenas duplicar algo que já faz parte da sua rotina, não existe real demanda de mudança. Você permanece preso a hábitos antigos, reforçando padrões desgastados. O salto de 10 vezes força uma reinvenção. Ele exige novas estratégias, novos comportamentos e até uma nova identidade. E é nesse ponto que muitas pessoas descobrem uma energia escondida, porque o cérebro ama a novidade, ama a necessidade de se expandir. Pensar grande é como oferecer combustível de alta octanagem à sua mente, enquanto pensar pequeno é insistir em rodar com o tanque quase vazio. Essa diferença também aparece no impacto da motivação. O conceito de dopamina detox, tão falado hoje, mostra como o cérebro se acostuma com recompensas fáceis e perde a capacidade de manter foco prolongado. Quando você busca apenas dobrar resultados, cria pequenas metas que muitas vezes não despertam excitação genuína, apenas aquela gratificação momentânea que logo se esvazia. Mas quando a visão é 10 vezes maior, a dopamina é liberada em um padrão diferente. O desafio gigante cria uma expectativa profunda, algo que prende sua atenção por mais tempo e fortalece a resiliência mental. Em vez de gastar energia perseguindo recompensas rasas, você aprende a sustentar uma visão grandiosa que dá sentido às suas ações. Esse sentido é o que mantém você firme mesmo diante das dificuldades. E aqui entra um detalhe essencial: clareza mental. Dobrar não exige clareza, apenas mais esforço.
Já pensar 10 vezes maior obriga você a limpar o campo de distrações, porque não existe espaço para dispersão quando a meta é colossal. Esse processo de limpar, de cortar excessos, de reorientar foco, cria um efeito direto na sua percepção da realidade. Você começa a enxergar o que realmente importa. A psicologia chama isso de reorganização cognitiva. Quando mudamos a estrutura dos nossos pensamentos, mudamos a forma como interpretamos o mundo. O simples ato de mirar mais alto reorganiza sua mente de dentro para fora, criando uma nova hierarquia de prioridades. Essa hierarquia é a base da alta performance e da verdadeira transformação pessoal. Muitas vezes as pessoas acreditam que pensar grande é uma questão de ego, mas na verdade é uma questão de sobrevivência mental. Se você limita seus objetivos, limita também sua capacidade de se expandir. O cérebro atrofiado pelo conformismo se torna vulnerável à ansiedade, à estagnação e até à depressão. O excesso de pequenas metas cansa, porque não traz propósito. O grande objetivo, por outro lado, é como uma âncora que dá estabilidade em meio ao caos. Ele faz com que você suporte o desconforto e mantenha a disciplina, porque existe um porquê maior guiando seus passos. É por isso que pessoas que pensam 10 vezes maior resistem mais à pressão, porque sua mente está sustentada por algo que vai além do ganho imediato. O impacto disso não é apenas mental, mas físico. Estudos mostram que pessoas engajadas em projetos de grande significado têm níveis mais baixos de cortisol, hormônio do estresse, e maiores níveis de dopamina regulada, que sustenta a motivação a longo prazo. Isso significa mais resiliência, mais clareza e mais energia para agir. Quando você mira pequeno, seu corpo responde com tensão. Quando mira grande, seu corpo responde com vitalidade. Essa diferença pode determinar se você vai apenas sobreviver ou se vai realmente prosperar. E tudo começa com a forma como você programa sua mente. Por isso, a próxima vez que sentir a tentação de apenas buscar o dobro, questione-se: estou reforçando velhos padrões ou criando novas conexões? Porque é justamente nesse espaço entre conforto e expansão que mora a verdadeira mudança. E se você entender esse princípio, vai perceber que não se trata de fazer mais, mas de pensar diferente. A mentalidade 10x não é sobre aumentar metas, é sobre reconfigurar o cérebro para uma vida de crescimento contínuo. É nesse ponto que começa a revolução interna, capaz de transformar absolutamente tudo ao seu redor. O princípio 10x, defendido por Dan Sullivan e Benjamin Hardy, é mais do que uma técnica de produtividade. É um convite a mudar completamente a forma como você enxerga o mundo e as escolhas que faz. Eles explicam que dobrar é apenas um prolongamento do que você já está acostumado a fazer. É seguir pelo mesmo caminho com um pouco mais de esforço. Isso não exige ruptura, não pede transformação. Agora, pensar 10 vezes maior é tão radical que força você a abandonar o que não serve, a descartar o que não gera impacto real e a se concentrar apenas naquilo que pode mover sua vida para um novo patamar. Essa necessidade de filtrar, de eliminar, cria simplicidade. E simplicidade é poder, porque quando você corta o excesso, sobra apenas o essencial. E é o essencial que sustenta resultados exponenciais. O princípio 10x não é sobre trabalhar mais, mas sobre pensar e agir em uma frequência onde apenas o que tem peso real permanece. Esse contraste fica ainda mais claro quando analisamos como as pessoas reagem a desafios diferentes. Quando alguém decide dobrar seus resultados, tende a manter os mesmos métodos, a mesma rotina, a mesma forma de operar, só que com mais intensidade. Isso gera sobrecarga, aumenta o estresse e, com o tempo, mina a motivação. É um esforço acumulativo, que consome energia e não necessariamente gera impacto proporcional. Já quando alguém decide pensar 10 vezes maior, percebe imediatamente que não pode apenas repetir. Precisa criar algo novo, precisa inovar, precisa abrir mão do que ocupa espaço sem gerar avanço. Essa mudança não apenas liberta, como também desperta um nível de clareza que nunca surge dentro da lógica linear. É um divisor de águas entre uma vida de esforço constante
e uma vida de impacto exponencial. Empreendedores, atletas e visionários que marcaram a história não se contentaram em buscar o dobro. Eles escolheram a mentalidade 10x. Steve Jobs não queria apenas melhorar computadores, queria revolucionar a forma como o ser humano se conecta com a tecnologia. Michael Jordan não se contentava em ganhar jogos, queria redefinir o que significava ser o melhor no basquete. Nelson Mandela não lutava apenas por direitos básicos, queria uma transformação social que parecesse impossível. Essas histórias são a prova viva de que pensar 10 vezes maior é o que obriga o indivíduo a reinventar sua identidade e a criar sistemas que mudam não apenas sua vida, mas a de todos ao redor. E se eles conseguiram, não foi porque tinham mais horas no dia ou mais força física, mas porque operaram em uma mentalidade diferente. O fascinante é que esse salto não precisa de mais esforço, mas de mais coragem para abandonar o que não funciona. Dan Sullivan destaca que pensar 10 vezes maior cria uma linha divisória. De um lado, tudo o que é repetição e rotina inútil. Do outro, tudo o que é essencial e transformador. Essa linha obriga você a escolher. E a cada escolha, você se aproxima de uma vida com mais significado e menos ruído. Benjamin Hardy reforça que essa mudança é psicológica antes de ser prática. Você se torna alguém que pensa em escala, que se pergunta não apenas como fazer mais, mas como fazer de uma forma que realmente transforme. E essa pergunta reorganiza suas prioridades, desperta resiliência e aumenta sua capacidade de tomar decisões que movem o ponteiro da vida. Existe ainda uma consequência emocional nesse processo. Quando você persegue apenas o dobro, a motivação se esgota rápido. A mente se cansa de lutar por pequenas recompensas. Mas quando o objetivo é 10 vezes maior, você cria um propósito tão grande que sustenta a disciplina mesmo nos dias difíceis. Esse propósito funciona como uma bússola. Ele orienta cada passo, fortalece cada escolha e faz você atravessar obstáculos que, em outras circunstâncias, seriam intransponíveis. É como se o 10x liberasse um reservatório secreto de energia que o 2x nunca acessa. Porque a mente humana se expande de acordo com o espaço que você lhe dá. Dê a ela uma meta pequena, e ela se limita. Dê a ela uma meta imensa, e ela se reinventa. Esse é o ponto central que define a diferença entre progresso e transformação. O 2x mantém você dentro do mesmo jogo, tentando jogar melhor. O 10x obriga você a mudar as regras. E mudar as regras sempre gera mais impacto do que tentar vencer dentro de limites já estabelecidos. É por isso que pensar 10 vezes maior é, paradoxalmente, mais fácil do que buscar apenas o dobro. Porque o esforço linear do 2x é pesado, desgastante e limitado. O salto do 10x é libertador, inspirador e expansivo. Não é sobre acrescentar horas, mas sobre acrescentar visão. Não é sobre repetir processos, mas sobre criar novos caminhos. E essa é a essência da verdadeira evolução. É aqui que você descobre que o impossível era apenas uma ilusão criada por pensamentos pequenos, e que o grande segredo da vida está em ousar pensar muito além do que você acredita ser possível. Aplicar a mentalidade 10x na vida real pode parecer assustador no começo, mas quando você entende sua lógica, percebe que ela é muito mais prática do que continuar tentando dobrar. Tudo começa com um diagnóstico brutal. É preciso olhar para sua vida, seus projetos, sua rotina e perguntar com sinceridade: em quais áreas eu apenas duplico? Onde estou me esforçando para conseguir um pouco mais, mas sem de fato mudar a forma de jogar? Esse questionamento é desconfortável, porque obriga a reconhecer padrões de repetição e auto-engano. No entanto, é esse choque de realidade que abre a porta para a transformação. Quando você identifica com clareza onde está apenas tentando o dobro, percebe que a raiz do problema não é falta de esforço, mas falta de ousadia. E ao enxergar isso, surge a oportunidade de reprogramar sua trajetória. O passo seguinte é aplicar o filtro radical. Esse filtro é a habilidade de cortar tudo o que não tem escala, tudo o que consome energia, mas não leva a resultados exponenciais. É aqui que você começa a perceber
Quantas distrações dominam seu dia a dia? Quantos compromissos, tarefas e hábitos você mantém apenas por costume, sem gerar impacto real? A mentalidade 10x exige que você elimine esse excesso com coragem, porque não há espaço para desperdício quando a visão é 10 vezes maior. Esse processo pode parecer drástico, mas na verdade é libertador. Cada coisa que você corta abre espaço para algo que realmente importa. Cada distração eliminada devolve tempo, foco e clareza. Esse filtro é o que separa aqueles que continuam presos na busca do dobro daqueles que estão prontos para voar 10 vezes mais alto. Com o campo limpo, o próximo passo é direcionar o foco absoluto. Esse é o momento em que você reprograma seus hábitos, suas escolhas e até sua forma de pensar para alinhar tudo com sua visão 10x. O foco absoluto não é sobre rigidez, mas sobre consistência. É decidir, dia após dia, que cada ação precisa estar conectada com um objetivo maior. Isso muda completamente a forma como você lida com distrações e tentações. O que antes parecia difícil de resistir, agora se torna irrelevante diante da clareza da sua meta. Esse alinhamento mental cria disciplina emocional. E a disciplina emocional é a base da resiliência, porque mantém você firme mesmo quando o caminho se torna desafiador. É nesse ponto que o impossível começa a se tornar plausível, porque sua mente e suas ações estão operando em sintonia. Ao aplicar essa tríade, diagnóstico brutal, filtro radical e foco absoluto, você descobre um fenômeno interessante. A vida fica mais simples, não mais complexa. O que parecia impossível se torna viável, porque você parou de desperdiçar energia em batalhas inúteis. É nesse momento que surge a clareza mental, a resiliência emocional e até uma espécie de cura interna. Porque ao cortar o que não importa, você também corta culpas, comparações e pressões desnecessárias. Esse processo ativa a sua neuroplasticidade, fortalecendo novas conexões que tornam mais natural viver em alta performance. O cérebro começa a se adaptar ao novo padrão, e aquilo que no início parecia radical passa a ser o novo normal. É importante entender que a aplicação da mentalidade 10x não significa viver em esforço constante. Ao contrário, significa criar um estilo de vida onde cada escolha é mais consciente, mais estratégica e mais alinhada. Você deixa de correr atrás de tudo para perseguir apenas o que faz sentido. Isso reduz a ansiedade, aumenta foco e gera um senso profundo de propósito. A sensação é de estar construindo algo maior do que você mesmo, e esse sentimento de contribuição é o que sustenta a motivação de longo prazo. Quando sua mente percebe que está conectada a algo grandioso, o corpo responde com energia, vitalidade e força renovada. É o contrário do que acontece quando você tenta apenas dobrar, porque nesse cenário, a vida parece sempre pesada e exaustiva. Essa aplicação prática prova que pensar 10 vezes maior não é apenas uma filosofia, mas uma estratégia real de transformação. Cada pessoa que se permite viver dessa forma percebe que o esforço não aumenta, ele diminui. O que cresce é o impacto, a clareza e o alcance dos resultados. O segredo não está em se multiplicar em 1000 tarefas, mas em se alinhar com poucas ações que fazem diferença verdadeira. Esse alinhamento é o que coloca você em um ciclo de expansão contínua. A cada passo, você elimina mais excesso, fortalece mais foco e cria mais impacto. Esse ciclo se retroalimenta, porque quanto mais você vive nesse padrão, mais natural se torna buscar o extraordinário. E quando o extraordinário se torna hábito, você descobre que o 10x não é só possível, é inevitável para quem se recusa a jogar pequeno. A mentalidade 10x não se trata apenas de alcançar mais resultados, mas de redefinir completamente a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Quando você escolhe pensar em 10 vezes maior, inevitavelmente começa a quebrar as barreiras invisíveis que moldam seu comportamento e limitam suas escolhas. São essas crenças silenciosas, herdadas de experiências passadas, de comparações sociais e até de mensagens culturais, que muitas vezes aprisionam sua mente no modo dobro. E é nesse ponto que entra um dos maiores segredos dessa filosofia: a reprogramação mental.
Reprogramar não significa fingir que os limites não existem, mas sim questionar se eles realmente são definitivos, ou apenas convenções que você aceitou sem perceber. Ao desafiar esses padrões, você ativa áreas do cérebro responsáveis pela neuroplasticidade, abrindo espaço para novas conexões e formas mais ousadas de pensar. É como trocar a lente turva de um óculos por uma visão cristalina. De repente, você enxerga possibilidades que sempre estiveram diante de você, mas que estavam escondidas sob a poeira das crenças limitantes. Quando essa transformação acontece, surge algo poderoso. A autoconfiança não mais baseada em conquistas passadas, mas em clareza de propósito. Em vez de depender do reconhecimento externo ou do resultado imediato, sua segurança nasce da visão maior que você carrega dentro de si. Essa mudança de fonte é revolucionária, porque te liberta da necessidade de aprovação e do medo constante de falhar. Afinal, se sua meta é 10 vezes maior, pequenos tropeços se tornam irrelevantes diante do que você busca construir. Essa forma de enxergar a vida reduz drasticamente a ansiedade e aumenta a resiliência, porque você para de medir cada passo com a régua da perfeição. Ao contrário, começa a ver cada experiência como um degrau necessário, um ajuste de rota que faz parte da escalada rumo ao extraordinário. Outro efeito dessa mentalidade é a capacidade de inspirar. Pessoas que escolhem viver no padrão 10x naturalmente contagiam quem está ao redor, porque transmitem uma energia rara, a convicção de que é possível realizar algo grande sem se destruir no processo. Esse magnetismo não vem de discursos motivacionais vazios, mas da coerência entre o que a pessoa pensa, sente e faz. Quando sua vida é guiada por uma visão maior, seus hábitos, suas conversas e até sua postura refletem essa grandeza. É por isso que líderes de impacto, empreendedores visionários e autores que marcaram gerações sempre parecem irradiar uma presença marcante. Eles não estão apenas tentando o dobro, estão conectados a algo 10 vezes mais profundo. E essa conexão é percebida de forma quase instintiva por quem cruza seus caminhos. Mas há um detalhe crucial que não pode ser ignorado. Pensar 10 vezes maior não significa viver desconectado da realidade. A grande armadilha é acreditar que essa mentalidade é um convite à ilusão ou à arrogância. Na verdade, é o oposto. Ela exige um senso radical de responsabilidade. Porque quando você se compromete com uma visão tão ampla, entende que não pode mais se dar ao luxo de agir de forma medíocre. Cada decisão, cada escolha, cada palavra precisa estar alinhada com a grandeza que você afirma buscar. Esse alinhamento cria uma pressão positiva, um senso de urgência que elimina a procrastinação e fortalece sua disciplina. E é justamente essa disciplina, sustentada por propósito, que transforma sonhos grandiosos em resultados palpáveis. No fundo, aplicar a mentalidade 10x é um ato de coragem emocional. É decidir não se esconder atrás do conforto de metas pequenas e não aceitar viver apenas para acumular o dobro de algo. É assumir o risco de errar em uma escala maior, porque você entende que mesmo um erro em direção ao extraordinário vale infinitamente mais do que uma vida inteira de acertos pequenos em direção ao medíocre. Essa coragem cria um novo padrão de identidade. Você deixa de se ver como alguém que tenta sobreviver e passa a se enxergar como um criador de impacto, alguém que molda não apenas a própria história, mas também influencia e transforma o ambiente ao redor. Esse é o verdadeiro poder de pensar 10 vezes maior. Não apenas alcançar mais, mas se tornar mais, expandir sua consciência até o ponto em que viver pequeno já não é uma opção. O erro oculto que a maioria comete está exatamente na forma como encara a ideia de crescer. Quando alguém decide buscar apenas o dobro, o raciocínio parece lógico: esforço proporcional, ganho proporcional. Mas a mente humana não funciona dessa maneira. Ao buscar o dobro, a pessoa ativa o mesmo circuito mental usado para resolver tarefas rotineiras, o que significa que continua presa às mesmas ferramentas, hábitos e limitações que já possui. É como tentar construir um arranha-céu usando apenas as ferramentas de quem já está acostumado a levantar cabanas. O resultado inevitável é frustração, sobrecarga e a sensação de que nada realmente muda. A ironia
é que o esforço para dobrar resultados costuma ser mais desgastante do que o salto 10 vezes maior, justamente porque exige multiplicar volume, não qualidade de pensamento. Esse erro é ainda mais profundo porque reforça um ciclo de escassez. Quando alguém escolhe a mentalidade do 2x, continua acreditando que precisa trabalhar mais horas, sacrificar mais energia e repetir fórmulas antigas em busca de resultados levemente melhores. Essa lógica cria o que podemos chamar de prisão invisível. Quanto mais a pessoa tenta conquistar o dobro, mais se afasta da possibilidade de inovar. O cérebro, limitado pela repetição, não se permite experimentar novas conexões neurais, o que bloqueia a neuroplasticidade. Em termos simples, é como insistir em usar sempre o mesmo caminho congestionado, quando existe uma estrada alternativa capaz de levar 10 vezes mais longe em menos tempo. Só que, ao não questionar esse padrão, a maioria continua no trânsito mental da mediocridade. O detalhe mais perigoso é que esse erro não parece um erro. Ele se disfarça de disciplina, de esforço louvável, de determinação. Quantas vezes você já ouviu que trabalhar duro é a chave para o sucesso? Essa crença é tão enraizada que se tornou quase inquestionável. Mas trabalhar duro em uma direção equivocada só acelera sua chegada ao lugar errado. E é exatamente isso que o pensamento 2x faz. Acelera o desgaste sem criar transformação real. É como correr em uma esteira, suar, se cansar, mas terminar no mesmo ponto onde começou. Já o pensamento 10x quebra essa ilusão porque exige não apenas correr, mas mudar o terreno onde a corrida acontece. Ele força uma reinvenção estrutural, algo que a duplicação jamais seria capaz de oferecer. Outro aspecto desse erro é emocional. Buscar o dobro, inconscientemente, mantém você preso ao medo. Medo de arriscar, medo de falhar em algo maior, medo de abandonar o que já domina. O 2x se apresenta como um caminho mais seguro, mas na prática é o caminho mais traiçoeiro. Porque ao optar pelo suposto seguro, você se contenta com uma vida previsível, mas estagnada. Essa estagnação corrói a autoconfiança, gera frustração e mina sua energia vital. O que parece segurança, na verdade, é prisão. Já o pensamento 10x traz risco, sim, mas também desperta coragem, resiliência e a chance de romper limites que você jamais imaginou. É nesse risco calculado que está a verdadeira liberdade. E o mais curioso é que, ao cometer esse erro, a maioria se coloca em um dilema cruel. Trabalha mais, mas colhe menos satisfação. E isso acontece porque o 2x nunca mexe no nível da identidade, apenas no nível da quantidade. O que muda é apenas o quanto, não o quem. Já o 10x obriga a mudar quem você é, a forma como pensa, age e se posiciona no mundo. Essa transformação de identidade gera não apenas resultados, mas significado. E é por isso que o erro do 2x é tão silencioso. Ele parece produtivo, mas rouba sua chance de viver algo realmente extraordinário. Se você não enxergar essa armadilha agora, corre o risco de passar anos de sua vida perseguindo metas pequenas, enquanto poderia estar construindo uma vida 10 vezes maior e muito mais gratificante. Quando você entende a diferença entre buscar o dobro e pensar 10 vezes maior, chega o momento do clímax, o ponto de virada em que tudo faz sentido. Imagine remar contra a maré em um pequeno barco, gastando toda a sua energia apenas para não ser arrastado de volta. Esse é o 2x, o esforço incessante que consome cada gota de energia, mas que não leva a lugar algum, além de alguns metros a mais adiante. Agora compare com aprender a usar o vento, abrir as velas e deixar que a força invisível faça você avançar quilômetros em minutos. Esse é o 10x, não mais esforço, mas um novo sistema de pensamento. O segredo está em compreender que resultados extraordinários não são frutos de trabalhar mais, e sim de trabalhar de forma diferente, guiado por um novo padrão de visão. Essa reviravolta desafia uma crença antiga, a de que a vida melhora apenas com suor, sacrifício e persistência. O salto 10x mostra que a verdadeira mudança vem de uma reconfiguração mental. Quando você se permite pensar 10 vezes maior, seu cérebro ativa circuitos diferentes, começa a buscar soluções criativas,
acessa a neuroplasticidade que estava adormecida e desperta a clareza de que mais horas não significam mais resultados. O 2x é sobre exaustão, o 10x é sobre inteligência estratégica. É aqui que você percebe que não se trata de fazer melhor o que já faz, mas de reinventar o próprio jogo, eliminando regras ultrapassadas e criando novas formas de vencer. O impacto emocional dessa reviravolta é profundo. Você deixa de sentir que precisa carregar o mundo nas costas e passa a perceber que pode construir sistemas que trabalham a seu favor. A diferença entre remar e velejar é também a diferença entre sobreviver e viver plenamente. O 10x liberta, porque força escolhas radicais. Cortar o que não serve, focar apenas no que gera escala e aceitar que não dá para se apegar a tudo. É um choque, mas também uma revelação. O medo dá lugar à confiança e a autossabotagem à disciplina emocional. Você entende que não precisa mais correr desesperadamente em busca do dobro, quando pode criar um caminho que naturalmente conduz a resultados 10 vezes maiores. Esse clímax não é apenas uma metáfora bonita, é a porta de entrada para uma vida transformada. Ao adotar o pensamento 10x, você decide não mais se contentar com o previsível. É a diferença entre viver uma rotina que consome sua energia e criar um propósito que alimenta sua alma. E é nesse momento que surge a decisão final. A escolha que separa os que continuarão presos ao esforço do 2x daqueles que ousam acessar a liberdade do 10x. Agora é a sua vez de decidir. Continuar buscando o dobro, gastando mais do mesmo, ou escolher viver 10 vezes maior, com clareza, foco e uma visão que redefine tudo o que você acreditava ser possível. Chegamos à conclusão, mas aqui não é apenas um fechamento, é o chamado para a ação que pode mudar o rumo da sua vida. Hoje você descobriu que buscar apenas o dobro é uma armadilha que prende você no ciclo da repetição, do esforço linear e da falsa sensação de progresso. Também entendeu que pensar 10 vezes maior não é sobre trabalhar mais, mas sobre transformar sua identidade, acessar novos níveis de neuroplasticidade, clareza mental e disciplina emocional. Esse é o verdadeiro salto, aquele que não só muda seus resultados, mas também redefine quem você é e o que acredita ser capaz de conquistar. O 10x não é um atalho, é uma escolha consciente de jogar um jogo completamente diferente, em que cada decisão é guiada por foco absoluto e coragem. Agora você precisa decidir se vai continuar insistindo na ilusão do 2x ou se está pronto para assumir o compromisso de viver em outra escala. Essa decisão não é pequena. É um divisor de águas que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam sua realidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal Abreviando Consciência, porque aqui eu vou continuar entregando as chaves que abrem portas para uma vida 10 vezes maior. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está preso ao esforço linear, porque talvez essa seja a faísca que vai libertar essa pessoa da mediocridade. Sua próxima transformação começa aqui, e você não está sozinho nesse caminho. E eu quero plantar uma semente para o próximo conteúdo, porque o que você viu hoje é apenas o início.